Imagine acordar num dia comum e descobrir que dentro da sua cabeça há um pequeno chip capaz de decodificar cada pensamento seu. Suas dúvidas, memórias mais íntimas e até seus medos mais obscuros podem ser lidos por uma máquina. E se eu te disser que essa tecnologia já saiu dos laboratórios e caminha agora para testes em humanos? É isso mesmo. Empresas como a Neuralink revelaram um implante revolucionário chamado Blind Sight, prometendo interpretar sinais cerebrais em tempo real. E estamos a poucas semanas dos primeiros voluntários de verdade. Mas afinal, quão invasiva essa tecnologia pode se tornar? Até onde chega o limite entre ajuda médica e vigilância absoluta? Hoje, neste vídeo, vamos mergulhar fundo no universo das interfaces cérebro-máquina, entender como elas funcionam, quais são os riscos e discutir: será que, em breve, todos nós precisaremos nos preocupar com nossos pensamentos sendo espionados? Mas antes de começar, já clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que desafia a sua realidade. Para entender o que está prestes a virar notícia de capa, precisamos voltar algumas décadas, ao surgimento das interfaces cérebro-máquina, ou BCIs, Brain Computer Interfaces. Originalmente, esses equipamentos nasceram com objetivos médicos: permitir que pacientes com tetraplegia pudessem mover braços robóticos apenas com o pensamento, ou que pessoas com paralisia falassem através de sintetizadores controlados pelos sinais elétricos do cérebro. Mas, em meados dos anos 2010, gigantes da tecnologia e startups ambiciosas começaram a enxergar um potencial ainda maior: comunicação, puro sangue com a máquina, expansão das capacidades cognitivas e, claro, coleta de dados mentais. Surgiram protótipos de capacetes não invasivos, EEG, que prometiam detectar padrões de foco ou sono. Avançando um passo adiante, os sistemas invasivos, aqueles que literalmente implantam eletrodos no tecido cerebral, mostraram resultados impressionantes em precisão e velocidade de leitura. Foi aí que Elon Musk entrou na jogada, ao fundar a Neuralink. A empresa ganhou as manchetes por implantar microfios flexíveis em cérebros de porcos e macacos, conseguindo ler e escrever sinais neurais com alta resolução. Agora, o próximo capítulo dessa história é o Blind Sight, prestes a chegar em nós, humanos. No dia 20 de maio de 2025, a Neuralink fez um anúncio que chamou a atenção do mundo todo. Os primeiros voluntários humanos vão começar os testes com o chip Blind Sight ainda neste segundo semestre. Mas o que é exatamente o Blind Sight? É um chip do tamanho de uma moeda recoberto por eletrodos ultrafinos que é implantado diretamente no cérebro. Por dentro, ele carrega algoritmos de inteligência artificial treinados para interpretar os impulsos neurais e transformá-los em comandos digitais. O objetivo inicial é ajudar pessoas com deficiência motora a recuperar movimentos perdidos. Mas os criadores já falam em algo muito maior: uma conexão direta entre mentes, de cérebro para cérebro. Durante uma conferência online, o CEO da empresa foi direto. Ele disse: "Aqui estamos à beira de um salto quântico. Em breve, um paciente paralisado vai conseguir mover uma mão robótica apenas com o pensamento." E isso é só o começo. O anúncio causou reações bem divididas nas redes sociais. Alguns comemoraram dizendo que a era pós-deficiência finalmente começou. Mas outros ficaram alarmados. Será que estamos prestes a entrar numa era de vigilância mental? E é esse o ponto central que vamos explorar a partir de agora. O poder de uma tecnologia que pode decodificar seus pensamentos mais íntimos. Antes de discutir os riscos e as promessas desse tipo de tecnologia, a gente precisa entender como funciona uma interface cérebro-máquina do tipo invasivo. Primeiro vem o implante dos eletrodos. Apesar de ser considerado minimamente invasivo, ainda é uma cirurgia que envolve abrir uma pequena parte do crânio.
Microfios flexíveis são colocados em áreas específicas do cérebro, como o córtex motor. Depois vem a captação dos sinais. Cada eletrodo detecta pequenas descargas elétricas que os neurônios emitem quando pensamos ou sentimos algo. Esses sinais vêm misturados a muito ruído. O grande desafio é separar o que realmente importa do que é só interferência cerebral. Em seguida, o sistema precisa processar tudo isso. Os sinais captados passam por amplificadores e filtros e depois são enviados para redes neurais artificiais, que aprendem a associar os padrões do cérebro com ações específicas, como, por exemplo, pensar em apertar uma mão e isso se transformar no movimento real de uma prótese. Mas o mais impressionante vem agora. Alguns chips já conseguem trabalhar de forma bidirecional, ou seja, eles não apenas leem o que o cérebro está fazendo, mas também enviam sinais de volta para induzir sensações ou comandos. Na prática, isso significa que o chip pode estimular regiões do cérebro e criar experiências como toque, visão, emoção ou até um pensamento artificial. O resultado é uma comunicação direta entre cérebro e máquina, rápida, precisa e extremamente poderosa, mas também profundamente invasiva. Antes de mergulhar nos riscos mais profundos dessa tecnologia, é importante reconhecer o impacto positivo que ela já está trazendo para a vida de muitas pessoas. Na medicina regenerativa, pacientes com tetraplegia conseguiram mover novamente partes do corpo ou controlar braços robóticos com o simples poder da mente. Em processos de reabilitação neurológica, chips cerebrais estão sendo usados para acelerar a recuperação de quem sofreu um AVC, estimulando regiões danificadas do cérebro com sinais precisos e personalizados. Para quem tem doenças como ela ou afasia, a tecnologia permitiu que essas pessoas voltassem a se comunicar, mesmo sem conseguir falar ou se mover. Elas podem pensar em palavras, e o chip converte isso em frases através de um sintetizador de voz. Também já existem protótipos de jogos e experiências de realidade virtual que respondem diretamente aos seus pensamentos, sem controle, sem joystick, apenas você e sua mente. Para essas pessoas, essa tecnologia representa liberdade, autonomia e um novo começo. É fácil esquecer o lado humano por trás de tudo isso, mas para quem passou anos preso dentro do próprio corpo, poder beber água sozinho ou escrever uma mensagem é mais do que um avanço tecnológico, é um milagre da era digital. Nem tudo são promessas brilhantes quando falamos de chips cerebrais. Por trás das aplicações médicas e das inovações impressionantes, existe um lado que poucos querem encarar: o da invasão total da mente humana. Se os nossos pensamentos começam a ser captados por máquinas, então a privacidade como conhecemos simplesmente deixa de existir, porque diferente de senhas, fotos ou histórico de navegação, os sinais do cérebro revelam quem você é por dentro. Sem filtros, sem disfarces, sem chance de esconder. E aí entra uma questão delicada. Quem vai controlar esses dados? O usuário? Ou as empresas que fabricam o chip, programam o sistema e armazenam tudo em servidores invisíveis? Imagine um cenário onde seu nível de foco é monitorado o dia inteiro, onde cada pensamento é analisado, classificado e registrado em nuvem. Agora pense nisso, sendo usado por um chefe, um governo ou uma plataforma de anúncios. E se alguém acessa esse sistema sem permissão? Se um invasor digital consegue interferir nas conexões do chip, não estamos mais falando só de roubo de informações, mas de alterações mentais, padrões falsos inseridos no seu cérebro, mudança de humor induzida ou até ideias plantadas artificialmente. Com chips bidirecionais, a tecnologia pode não apenas ler sua mente, mas também influenciá-la a controlar seus sentimentos, sugerir decisões ou reforçar comportamentos sem que você perceba. E quando isso se mistura com interesses econômicos ou políticos, as consequências ficam ainda mais perigosas. A manipulação não vem mais da televisão ou da internet. Ela acontece dentro de você, sem aviso, sem resistência.
Além disso, há outro problema que se aproxima rápido: a desigualdade mental. Porque esses chips não serão acessíveis para todos, e quem tiver um modelo mais avançado, com mais capacidade de processamento, com mais funções cognitivas, vai ter mais oportunidades, mais acesso e mais poder. É o nascimento de uma divisão, não mais entre ricos e pobres, mas entre humanos com cérebro aumentado e humanos comuns. Essa tecnologia é real, está em desenvolvimento e já começa a ser implantada em pessoas de verdade. Por isso, a pergunta agora não é mais se ela vai chegar, mas como vamos lidar com ela. Estamos prontos para proteger nossos próprios pensamentos ou vamos assistir em silêncio à entrada das máquinas na nossa mente? Agora fecha os olhos por um instante e imagina que você acorda em 2030. A cidade ainda dorme, mas seu cérebro já está online, sem despertador barulhento, sem celular vibrando. O chip envia um pulso leve direto na sua mente e você simplesmente abre os olhos. Antes de sair da cama, sua IA integrada já analisou seus níveis hormonais. Sabe como você dormiu, o que sonhou e o que está sentindo agora. Ela sugere uma respiração guiada para controlar a ansiedade, enquanto projeta em sua mente o plano do dia. No café da manhã, você assiste notícias sem telas. Os dados chegam por estímulos neurais. Você sente a informação, compreende, direto, sem precisar ler ou ouvir. Durante o trabalho, não há reuniões cansativas. Seus colegas chipados se conectam à mesma rede mental e os pensamentos são compartilhados em tempo real, sem ruídos, sem mal-entendidos. É como se todos tivessem uma mente coletiva temporária. Na hora do almoço, um amigo mostra memórias da última viagem. Você não vê fotos nem vídeos, você sente o cheiro do mar, ouve o vento, vê as imagens como se estivesse lá. E enquanto você vive tudo isso, um sistema invisível monitora sua produtividade cerebral. Cada oscilação de foco, cada pensamento fora de rota, tudo vira estatística e define sua nota no fim do mês. À noite, quando chega a hora de relaxar, a IA ativa áreas de prazer no seu cérebro com pequenos estímulos elétricos. Você não precisa de séries, de filmes, de música. O entretenimento agora é puro sentimento direto, personalizado para você. Mas, e se alguém hackear isso? E se em vez de relaxar, você sentir raiva, medo ou pensamentos que nem são seus? E se aquilo que você considera livre-arbítrio não passar de uma sequência de impulsos manipulados? Essa rotina pode parecer distante, mas ela já começou a ser desenhada em laboratórios, em startups, em centros de pesquisa que prometem mudar a relação entre o ser humano e a própria mente. E o que hoje parece ficção pode muito em breve ser a sua segunda-feira normal. Nem todo mundo está empolgado com essa nova era cerebral, na verdade. Quanto mais nos aproximamos da possibilidade de ler e escrever pensamentos, mais especialistas levantam as sobrancelhas e com razão. A doutora Mariana Alves, neurocientista com mais de 20 anos de pesquisa em plasticidade cerebral, disse em uma entrevista recente que o maior problema não é técnico, mas ético. Ela afirmou que o cérebro humano não é apenas um órgão, é o centro da nossa identidade, e que uma máquina capaz de acessar pensamentos é uma ameaça direta à liberdade individual. Já o engenheiro Ricardo Souza, especialista em cibersegurança neural, foi ainda mais direto. Segundo ele, todo sistema com conexão sem fio é vulnerável, e se existe um canal que permite ler ou estimular o cérebro, esse canal pode ser explorado, hackeado, usado como arma. Ele chegou a comparar os chips cerebrais aos primeiros smartphones. Pareciam inofensivos, mas logo se tornaram ferramentas de vigilância em massa. E agora, estamos prestes a colocar isso dentro da nossa cabeça. A professora Laura Mendes, filósofa da mente e autora de livros sobre consciência, trouxe um ponto profundo. Ela disse que ao permitir que alguém leia pensamentos, nós não estamos mais falando de privacidade de dados, mas de privacidade da alma. Ela questiona:
Se nossos pensamentos mais íntimos, nossos segredos, nossas contradições deixarem de ser exclusivamente nossos, o que sobra da nossa humanidade? Essas vozes não são de alarmistas, são de cientistas, engenheiros, filósofos que estudam isso há décadas e que agora olham para o futuro não com entusiasmo, mas com uma preocupação legítima. Eles não estão dizendo que a tecnologia deve parar, mas que ela precisa ser guiada, limitada, regulamentada, antes que ultrapasse uma linha da qual não conseguiremos mais voltar. Governos já correm atrás. Nos Estados Unidos foi proposta a Neuroprivacy Act, que criminaliza o acesso não autorizado a sinais neurais. Na União Europeia, a discussão faz parte do Regulamento Geral de Proteção de Dados Cerebrais, GDPR-Brain, ainda em fase de consulta pública. Mas em países em desenvolvimento, onde regulações tecnológicas normalmente chegam depois, a corrida maluca para adotar BCIs pode se sobrepor à proteção individual. Se você chegou até aqui, muito obrigado de verdade. A sua atenção, o seu tempo e a sua curiosidade são o que fazem esse canal existir. Então, se curtiu o conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem também gosta de pensar fora da caixa. Nos vemos no próximo vídeo do Ficção Real. Obrigado por assistir.